Caso revoltante que está sendo investigado pela polícia. Uma criança, um menino de apenas 6 anos, teria sido abusado sexualmente por 2 outros menores, adolescentes, um de 12 e um de 16 anos. Durante a prática do abuso sexual, de acordo com a avó da criança, um pedaço de pau ou de metal teria sido utilizado. Uma violência sexual brutal contra a inocência de uma criança de 6 aninhos, eu repito. De acordo ainda com a família, existe a suspeita de que uma outra criança, que estava ali naquele mesmo grupo, numa brincadeira, entre aspas, assim colocado inclusive no boletim de ocorrência, uma outra criança de 9 anos também teria sido abusada sexualmente na mesma noite. Nós vamos trazer com a seriedade e a responsabilidade, com o respeito que esse caso merece, todos os detalhes que já são de conhecimento. Afinal de contas, existe um problema e um detalhe muito importante nisso tudo. As autoridades ainda não se manifestaram. Não há um posicionamento oficial, o que inclusive tem revoltado a família desse menino de 6 anos, que espera que justiça seja feita, que as autoridades venham a público e atendam ao interesse público, trazendo o esclarecimento. Eu, particularmente, com 20 anos praticamente de profissão, tenho a seguinte visão: por mais tenebroso que um caso seja, quando ele é de interesse público, afeta o direito das pessoas, é fundamental que as autoridades se posicionem, porque no silêncio cresce o boato, no silêncio da autoridade cresce a especulação e só faz aumentar o sofrimento daqueles que estão diretamente envolvidos no caso. É claro que ninguém vai trazer aqui a identidade das pessoas envolvidas, é parte do nosso compromisso profissional, mas é fundamental que tudo seja devidamente esclarecido. A nossa equipe foi até Bariri hoje para ouvir a avó desse menino de 6 anos. Ela está revoltada e cobrando penalidades para os meninos de 12 e 16 anos que teriam praticado abuso sexual. Eu digo no condicional porque é necessário que a investigação possa se aprofundar e que as autoridades se manifestem. Mas a avó é muito contundente naquilo que ela apresenta. Inclusive no BO há o relato da mãe dessa criança, dizendo que conversou com o menino e que teria observado lesões, nas partes íntimas dele. Me dá as imagens, nós vamos trazer o relato da avó dentro de uns minutinhos. Só quero antes as imagens do circuito de monitoramento. Repare só, essa é uma câmera instalada na rua onde essas crianças vivem, esses menores vivem. Tem crianças e adolescentes no meio, Coloca no começo, por gentileza, vamos mostrar o passo a passo. Pode abrir para o pessoal de casa acompanhar. Tem um carro aqui, me parece uma Brasília. Há um rapaz que seria o de 16 anos e outro de 12, um ao lado do outro. Eles vão entrar numa casa. Lá dentro havia crianças e na imagem seguinte a gente vai perceber que as crianças saem de lá. Um dos rapazes, inclusive, está com um objeto metálico nas mãos. Seria um rodo de alumínio ou algo nesse sentido. As crianças saem e vêm para a calçada. Para aí, por gentileza. O rapaz maior, ele vai para cima. Eu estou contando as evidências, o que a gente vê na imagem. Eu não posso fazer especulação em cima. Mas o rapaz maior pega aquela criança na calçada. Se é brincadeira, uma brincadeira de muito mau gosto, me passa a impressão de que ele tenta tirar as calças, as vestimentas da criança. Isso atrás ali do carro, E realmente, a hora que ele solta a criança sai ajeitando o calção, ajeitando as roupas e mancando. A gente vai perceber logo na imagem seguinte. Pode soltar a imagem. A criança sai ajeitando a roupa, e a gente vai perceber que a criança chega a mancar. A criança chega a mancar logo na sequência da imagem. Agora, a criança coloca a mão no bumbum, no meio da imagem, no centro da imagem. A criança coloca a mão no bumbum e sai mancando. Me parece ser o menor dentre os envolvidos aí nessa cena. Então, essa é a primeira parte. Para um pouquinho. As crianças saíram da casa. Então, o maior, que seria o de 16 anos, pega uma das crianças pelas roupas, a impressão de que tenta retirar a vestimenta, A criança sai mancando, ajeita a roupa e coloca a mão no bumbum. É isso que a imagem está mostrando, A imagem seguinte, pode correr, abre de novo na tela, vamos correr para mostrar a sequência. As crianças saem da imagem, algum tempo depois começam a voltar. E nessa volta tem algo que me chama muito a atenção. Esse menino, para a imagem. Esse menino, ele me parece ser um dos menores, dentre os envolvidos. A roupa íntima dele aparentemente está de fora,
né? A cueca aparecendo, e ele está mancando. Ele corre, mas ele está mancando, né? A imagem segue mais um pouquinho, mais um tempo passa. O rapaz de 16 anos, o maior deles, tem um pedaço de metal nas mãos, esse aí, ó. Aquele pedaço de metal que apareceu no começo reaparece agora nas mãos desse rapaz de camiseta preta. Repara que dá brilho na luz, né? Dá brilho na luz. Então dá para perceber que existe um objeto metálico na mão dele. Perfeito? Né? Mais duas pessoas vão passar pela imagem. E esse momento é o que mais me chama a atenção. Ó, agora. Repare nessa imagem. Para um instante. Para agora aí. Vem para cá. Aqui vem o rapaz de 16 anos, logo atrás, que seria o maior deles. Um outro está logo à frente, nós não sabemos quem é ele, né? Qual dos envolvidos na história toda é esse aqui. A impressão é de que esse maior, ele chama o da frente, ele fala alguma coisa, porque ele olha para trás, né? O que está na frente olha para trás e procura ver o que é. E imediatamente ele senta no chão para se proteger. Solta a imagem, abre na tela e solta a imagem, ó. O maior acelera o passo, corre, o menor senta no chão para se proteger. É essa sensação que a gente tem avaliando, né? Como é que é? Ele ainda é puxado na sequência, né? Ele ainda é puxado na sequência. Vamos ver, ó, no zoom aí, puxou o zoom, isso, ó. Então, ó, o rapaz, ele já tinha olhado para trás, ó, olhou, foi chamado, percebeu que o maior estava vindo para cima, ele senta no asfalto. O porquê dessa reação é que me causa estranheza. Me passa a impressão de que ele tentou se proteger, tentou proteger uma parte íntima quando ele senta no chão, no instante em que o maior corre em direção a ele. Ó, é uma reação que não seria anormal numa situação como essa, né? Se não houvesse algum tipo de violência. É isso que me chama muito a atenção essa imagem. De qualquer maneira, estamos mostrando apenas uma sequência de imagens e seria precipitado tirar qualquer tipo de conclusão. É necessário que a Polícia Civil aprofunde a investigação, ouça todas as partes envolvidas e traga esclarecimento. O posicionamento das autoridades é fundamental. Doutor Marcílio é o delegado que está com o caso, né? Doutor, quero dizer ao senhor, nós temos uma parceria de longa data aqui em defesa da segurança da cidade de Bariri e o programa está totalmente aberto para que o senhor possa se manifestar. Eu vejo com extrema relevância, com extrema importância que o senhor se manifeste, até para que a situação seja controlada, porque pode sair do controle. Começa a surgir boato, começa a surgir especulação e começa a surgir ameaça de linchamento. Então é fundamental que a gente possa trazer o esclarecimento. Nossa equipe foi até Bariri, passou pela delegacia, não conseguiu essa entrevista com o delegado, infelizmente, mas conseguiu ouvir a avó desse menino de 6 anos. A acusação dela é muito contundente, né? E bate com as imagens que nós estamos vendo. Vem comigo aqui, arrepia para cima. A família de 2 menores denunciou à polícia informando que o ato teria sido cometido por 2 adolescentes, um de 12 e outro de 16 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, um grupo de 6 garotos brincava nesta rua por volta das 8 da noite, quando 2 adolescentes teriam forçado 2 crianças, um de 6 e outro de 9 anos, a irem atrás de um carro. No ato, teriam sido coagidas e agredidas com um cano de PVC e um cabo de rodo de alumínio, enquanto os demais testemunhavam o ocorrido. Como que vocês souberam do ocorrido? O meu neto, o menino da rua, contou com meu filho que estava chegando do serviço. Aí a minha filha foi conversar com ele e ele falou o ocorrido. Falou que 2 meninos, um segurou e o outro colocou um cano no bumbum dele. Aí levamos ele para a Santa Casa. Aqui a médica não tinha constatado nada, mas encaminhou a gente para Jaú. E o delegado pediu para levar ele no ML na sexta-feira. Aí sexta-feira passamos com ele no ML. O médico constatou fissura nele. Os agressores, eles foram identificados, são conhecidos aqui do bairro? São conhecidos aqui do bairro. Eu mesmo não conhecia um deles, que mudou aqui, acho que faz uns 3 meses, eu não conhecia. Mas o outro mora num bairro de lá, na avenida. E o outro mora aqui perto. O relato das crianças para você? Revoltante. Revoltante. Todos que viram aí, não tem quem não está revoltado. Ainda segundo a avó da vítima, familiares e moradores teriam ido até a casa dos agressores com o intuito de fazer a justiça. A polícia militar foi então acionada e conteve a comunidade. A família estava escondendo os meninos, por isso que a população estava ainda mais revoltada.
O avô ontem entregou, de 12 anos, então era o que a gente queria, né? Agora ir atrás do de 16. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós procuramos a Delegacia Civil, onde está sendo instaurado inquérito policial aqui na cidade de Bariri. O caso, por se tratar de menores, segue sob sigilo e a autoridade policial preferiu não se manifestar por enquanto. A gente quer que eles paguem o que eles fizeram, né? E só justiça, né? Justiça. A família está revoltada com tudo o que aconteceu. A gente está se atendo aos fatos que já são de conhecimento. Importante dizer, o primeiro BO registrado ainda em Bariri, diz que a criança passou por avaliação na Santa Casa e que não foram constatadas lesões nas partes íntimas. Porém, a família sustenta que, na sequência, a criança foi trazida ao IML em Jaú e foi registrada a ocorrência também em Jaú para acompanhamento. E que no IML de Jaú, a perícia constatou lesões, que teria havido a conjunção, a penetração nas partes íntimas da criança. Esse laudo do IML foi solicitado, mas não foi entregue à nossa equipe até este momento. O IML disse que não divulga porque o caso está sob sigilo. A família relatou que ainda hoje deve ter acesso ao documento para disponibilizá-lo. Eu entendo o caso sob sigilo e é claro que nenhum dos nomes será divulgado. Os suspeitos são menores e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente protege. As vítimas ou possíveis vítimas também são menores e a gente vai proteger todas as partes. A avó, inclusive, estava disposta a mostrar o rosto. Nós é que pedimos para que não mostrasse, para proteger a criança. Porque se a pessoa conhecer a avó, o pai, a mãe, sabe quem é a criança e a gente não quer fazer sensacionalismo. Então, esse é o passo a passo do que se sabe até aqui. A família sustenta que no IML as lesões foram comprovadas, e que por isso exige que justiça seja feita. Só para finalizar, gente, muito importante, eu não posso deixar passar batido, fazer um alerta aos pais, mães, avós responsáveis. A gente não está mais vivendo o tempo que eu vivi na minha infância ou que outras pessoas que estão nos acompanhando viveram. A realidade mudou, tem violência, E a verdade, criança de 6 aninhos, à noite, só com molecada, no meio da rua, é perigoso, tá? Vamos redobrar o cuidado e a atenção. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, demos um prazo hoje até às 11 da manhã, mas nenhuma resposta foi enviada. Além disso, procuramos o delegado titular da delegacia em Bariri, o doutor Marcílio de Mello, mas ele não quis se pronunciar nesse primeiro momento. Doutor, reafirmo, o programa está aberto para que o senhor se manifeste, tá bom? A gente segue acompanhando esse caso.